Olá, pessoal! Bom, então aqui nós vamos dar continuidade à nossa aula anterior, falando sobre a introdução aos marcadores moleculares, abordando a cronologia e a evolução desses marcadores, ok? Então, vamos à aula. Bom, na cronologia, nós vimos que a evolução dos marcadores moleculares, sobretudo baseados em DNA, pode ser dividida em épocas do passado, presente e futuro, né? Nós aqui agora vivendo nessa época do futuro, em que os marcadores são mais baseados em tecnologias de sequenciamento de nova geração. Bom, então esses marcadores foram muito marcados pelas técnicas as quais desenvolveram, né, e proporcionaram a descoberta desses marcadores. Técnicas baseadas estas em hibridização, em PCR, em arranjos, micro ou macroarranjos e sequenciamento em larga escala. E aí nós vimos que uma evolução de marcadores, ela ocorreu, variando desde marcadores, como nós falamos, baseados em hibridização, até os marcadores, sobretudo, baseados em sequenciamento, né? E aí nós temos os principais marcadores aqui colocados, que são esses que nós vamos abordar principalmente em nossas aulas: o RFLP, o RAPD, o AFLP, o DART, SCAR, microsatélites e SNPs. Bom, então, a tecnologia associada à descoberta ou desenvolvimento dos marcadores moleculares evoluiu. E essa tecnologia evoluindo também fez com que evoluíssem os marcadores moleculares. E aí, então, nós abordamos na aula passada 3 eventos muito importantes para a evolução desses marcadores, ok? O desenvolvimento das enzimas com os primeiros marcadores moleculares, né? Esse desenvolvimento associado à, à época, né? Pois a época do início do século XX era muito marcada com o trabalho com enzimas, né? Pela enzimologia. Já na segunda etapa, as isoenzimas foram gradativamente substituídas por métodos baseados em DNA, após, com certeza, o advento da área da biologia molecular, né, a partir de 53, por Watson Crick, e aí proporcionou o surgimento de novas tecnologias de análise de DNA. Um terceiro evento importante é que métodos iniciais baseados em hibridização, os primeiros métodos utilizando-se DNA, foram rapidamente substituídos após o advento da grande técnica de PCR, né, desenvolvida por Kary Mullis. E aí nós vamos abordar agora nessa aula, né, dando fechamento, as etapas de como o PCR randômico foi posteriormente substituído pelo uso de primers específicos, né, proporcionando então um PCR muito mais específico, visando então a detecção, por exemplo, de marcadores muito robustos, que são os microsatélites. E por fim, a detecção de polimorfismos de um único nucleotídeo, ou SNPs, o que posteriormente substituiu gradativamente boa parte desses microsatélites, sobretudo devido à possibilidade de descoberta desses marcadores em larga escala. Bom, o advento do PCR foi realmente uma etapa muito importante, justamente porque, pelo PCR, era possível então proporcionar a automação do processo, o processo era muito mais simples do que as técnicas de hibridização, a sensibilidade era muito maior e a discriminação, o poder discriminatório, principalmente após o uso de primers específicos, também era muito grande, né? Bastava que nós colocássemos todos os componentes básicos de uma replicação, né, em um ensaio in vitro para que a reação acontecesse, ok? E aí então submetíamos a amostra de DNA a ser amplificada por diversas etapas de desnaturação, anelamento e extensão seguidas em vários ciclos, né, repetitivos, promovendo então a expansão, a amplificação exponencial desse DNA molde, dessa amostra. Bom, então aí, com o advento do PCR, veio então o advento desse marcador baseado em DNA polimórfico randomicamente amplificado, né, ou RAPD.
No RAPD, primers curtos, arbitrários, escolhidos ao critério do pesquisador, sem conhecimento de sequência, sem conhecimento de onde eles iriam anelar, eram utilizados para que promovesse a amplificação de fragmentos que não tinham especificidade, né, que eram gerados sem especificidade. E aí, o polimorfismo ele era dado a partir do padrão de eletroforese de cada amostra, né, de cada amostra amplificada, em que a presença ou não dos sítios de alinhamento desses oligonucleotídeos ou primers conferia então a presença ou não de fragmentos amplificados. E aí, com isso, né, isso facilitou bastante, por exemplo, a descoberta de regiões polimórficas no interior dos genomas de organismos, apesar de nós não termos, então, até então, o conhecimento da sequência, né? Mas também outras características desvantajosas também ocorriam no RAPD, né? E aí, essas características representavam realmente alguns problemas da técnica, né? E aí, os problemas desse marcador, o RAPD. O RAPD ele apresentava uma baixa confiabilidade, justamente porque fatores como concentração de magnésio, concentração de oligonucleotídeo ou primer, concentração de polimerase, DNAs contaminantes poderiam então interferir no processo, podendo gerar, por exemplo, falsos positivos ou falsos negativos também, né? Apesar da taxa de falsos positivos ser ainda maior. A baixa reprodutibilidade, que vinha justamente por esse mesmo problema, ok? Associar também ao fato de que, às vezes, um pareamento parcial desses oligonucleotídeos arbitrários poderia, então, ser capaz de gerar esses amplicons, fazendo com que a técnica, então, fosse, muitas vezes, pouco reprodutível, porque se nós tivéssemos, por exemplo, o nosso alvo seria um material humano, e nós tivermos, por exemplo, um contaminante bacteriano que tivesse uma homologia de sequência o suficiente com essa pequena parte do oligonucleotídeo, já era o suficiente, por exemplo, para poder ocorrer a amplificação. O que fazia então com que essa técnica fosse realmente pouco confiável e pouco reprodutível. E existia também a questão da baixíssima detecção de variações alélicas, justamente porque nós não tínhamos conhecimento de onde ocorria o anelamento, né? Então não tínhamos condições de saber, e associado também à questão da produção de falsos positivos, nós não tínhamos condições de saber se realmente nós estávamos detectando um alelo, dominante ou excessivo. Então essa parte de nós não termos condição de saber a sequência específica, de saber realmente a região de anelamento, era uma característica que dificultava realmente a detecção de variantes alérgicas. Apesar que hoje, por mais que o RAPD seja pouco utilizado, hoje nós já temos, por exemplo, ferramentas de bioinformática que são capazes, por exemplo, de detectar variações possíveis de ser discriminadas com relação a variações alélicas, tá? Mas, mesmo com essas ferramentas, ainda assim não é tão utilizado devido à questão do desuso do RAPD. E também a falta de conhecimento prévio sobre a sequência-alvo, tá? Então, se nós não tínhamos o conhecimento prévio, nós teríamos então todos esses problemas associados, né? Sobretudo a questão das variantes alérgicas. Bom, então daí veio a ideia, por exemplo, de juntar elementos de técnicas diferentes. Elementos, por exemplo, do RFLP, como é o caso do uso de enzima de restrição, elementos do RAPD, como é o caso do uso do PCR, e elementos, então, da técnica de Saudenblot, né, que era também muito predominante do RFLP. E aí, então, a junção de elementos, né, das técnicas utilizando esses fatores, né, esses elementos, deu origem, então, ao novo marcador, que foi denominado AFLP, né, ou polimorfismo, né, do comprimento do fragmento amplificado, ok? Nessa técnica, né, é engraçado que nós falamos sobre marcadores e técnicas, né, porque na verdade o marcador ele era baseado realmente nesse polimorfismo, né, então a gente chama também o marcador de AFLP, o marcador RAPD ou RFLP, né. Mas o AFLP também poderia ser denominado, poderíamos denominar a técnica como AFLP.
justamente pelos princípios, né, elas não serem somente baseadas em Southern blotting ou somente baseadas em PCR, né. Então aí nós temos então essa denominação tanto da técnica quanto do marcador de AFLP, por exemplo, assim como foi os anteriores. E aí nós temos que o AFLP era gerado de que forma, né? Nós tínhamos então o DNA genômico de uma amostra, e esse DNA genômico então ele era submetido à clivagem por duas enzimas de restrição, duas endonucleases de restrição tipo 2 diferentes, né? Uma endonuclease de restrição do tipo de corte frequente, quer dizer que ela reconhecia um sítio menor do que 6 pares de bases, normalmente ela reconhecia um sítio de 4 pares de bases, e nós usamos também uma enzima de corte mais raro, né, entre 6 a 8 pares de bases de sítio de reconhecimento, o que dificultava ainda mais, né, o encontro da enzima com esses sítios ao longo do genoma. Então, o uso dessas duas enzimas diferentes associadas, né, o uso associado dessas duas enzimas diferentes, promovia então um perfil específico de restrição. Notem aqui que nós também não sabemos, não temos conhecimento da sequência do genoma, né? E nós também não sabemos onde estão localizados os sítios. Porém, nós sabemos que as enzimas irão cortar sempre nesses sítios, né? Cada uma dessas enzimas irá cortar sempre nesses sítios. Uma irá encontrar com mais facilidade, pois ela apresenta um sítio menor, né? Ou seja, ela tem um corte mais frequente. E outra vai encontrar com mais dificuldade, pois ela apresenta um sítio maior, então o corte vai ser mais raro. E aí nós temos então a geração de fragmentos de restrição, né? Com os mais variados tamanhos, né? E contendo dentro deles um determinado polimorfismo, né? Baseado na ordenação, na organização desses sítios de restrição dentro do genoma do indivíduo. E aí, então, posteriormente a isso, nós usávamos então adaptadores. Usando uma enzima ligase, nós então ligávamos oligonucleotídeos às extremidades desses fragmentos, né? Utilizando-se os sítios de fita simples gerados, né, a partir das enzimas de restrição. As enzimas utilizadas, elas deixavam então o que nós denominamos também de extremidade coesiva ou overhang, né, de fita simples, que era capaz então de se ligar a um adaptador por complementariedade de bases. E aí então uma ligase fechava então a ligação fosfodiéster desses adaptadores com as extremidades. Dessa forma então, nós tínhamos diversos tipos de ligação, né? Nós tínhamos fragmentos em que o mesmo adaptador se ligava nas extremidades, né? Tanto para a enzima de corte frequente quanto para corte raro. O mais provável é que a enzima de corte frequente gerasse, então, mais fragmentos com a mesma extremidade. Porém, nós selecionávamos a partir de PCR, de uma amplificação seletiva, usando oligonucleotídeos complementares a esses adaptadores, ou seja, adaptadores arbitrários baseados no conhecimento da sequência dos sítios de restrição, né? Coesivos aos sítios de restrição gerados, né? E então eles eram ligados a esses adaptadores, né? Os oligonucleotídeos, e aí então se promovia a amplificação a partir realmente do primer específico baseado nesses adaptadores. Mas aqui um detalhe importante: havia uma seleção apenas dos fragmentos que continham tanto um adaptador da enzima de corte raro quanto o adaptador da enzima de corte frequente. Os fragmentos que não possuíam ambos os adaptadores, eles eram eliminados, justamente porque nessa etapa apenas havia amplificação de fragmentos contendo ambos os adaptadores. Posteriormente, então, havia então essa amplificação seletiva, né? Usando-se esses oligonucleotídeos complementares a cada um dos adaptadores, né? Adaptadores dos sítios das enzimas de corte raro e de corte frequente. E aí, então, se submetia isso a uma eletroforese anterior, perdão, a uma revelação por exemplo, radioatividade ou fluorescência, né? E aí então nós tínhamos então essa revelação a partir da técnica de Southern blotting. Bom, então
Nós iremos explicar isso em mais detalhes posteriormente nas próximas aulas, quando nós entrarmos mais a fundo em cada um desses marcadores, né? E, por consequência, cada uma dessas técnicas, tá? O polimorfismo de comprimento do fragmento de DNA amplificado, né? Ou AFLP, então representa uma combinação do RFLP e RAPD, incorporando ainda alguns passos experimentais, porém algumas características, né? Sem conhecimento de sequência, nós também aqui não conhecemos a sequência do genoma do organismo. Ele era mais robusto que a técnica de RPD, justamente por apresentar maior reprodutibilidade, pois nós começamos a técnica baseando-se nas enzimas de restrição e na especificidade dessas enzimas com relação ao corte de seus respectivos sítios, e maior confiabilidade com relação a isso também, né? Pelo uso das enzimas de restrição e por uso de primers, né, oligonucleotídeos, que anelariam nos adaptadores complementares aos sítios, né, de fita simples gerados por essas enzimas de restrição. Havia então, porém, a necessidade do conhecimento. Cada vez mais, né, nós estávamos gerando dados e mais dados, né, de fragmentos, mas todos sem conhecimento de sequência, né? Então havia necessidade crescente do conhecimento sobre as sequências nucleotídicas desses marcadores, desses fragmentos, né, do RAPD, do RFLP, do AFLP, para se melhorar a precisão e a acurácia das técnicas.